Olá pessoal, Luciano aqui e hoje eu vim trazer para vocês uma introdução ao controle de acesso, autenticação no Laravel 7. Esse processo mudou um pouquinho desde o Laravel 6. Então, para acompanhar essa aula, vocês precisam ter como pré-requisito familiaridade com Laravel, entender o funcionamento básico do Laravel, saber mexer em configurações no arquivo .env, saber mexer com rotas, migrations e seed, e saber também utilizar o Eloquent, que é o ORM do Laravel. A gente vai ter os seguintes passos. A gente vai começar criando um projeto Laravel, depois vamos configurar o acesso ao banco de dados, criar o banco de dados para o projeto, rodar as migrations, inserir o usuário no banco de dados usando o seed, e depois os próximos passos que começam mesmo a configuração do módulo de autenticação que já vem pronto no Laravel, como é que a gente utiliza ele para verificar se o usuário está autenticado e para proteger as rotas e os controladores. Então, a primeira coisa, o primeiro passo, vamos criar um projeto Laravel. Eu vou mostrar aqui um passo a passo desde o início de um projeto novo, criando um projeto Laravel. Deixa eu sair aqui dessa pasta. Tá, vamos criar aqui um projeto Laravel novo. Então, Laravel new, vou chamar de projeto mesmo. Ele está aí criando o projeto, vocês sabem que demora um pouquinho, pode buscar um cafezinho e voltar, que eu vou cortar provavelmente daqui para frente. Voltamos, aqui meu projeto já foi criado, e agora eu vou abrir o meu projeto, vou entrar na pasta do projeto, né? Vamos voltar aqui, vou limpar aqui, beleza? E entrar na pasta do projeto. Então, vou abrir o projeto no VS Code. Então, está aqui o nosso projeto no VS Code. Para ver se está tudo ok, vamos executar o projeto. Então, vamos lá, deixa eu limpar aqui de novo. PHP Artisan Serve. Está aqui o projeto rodando normalmente. Pessoal, me lembrei agora, tudo que a gente vai ver na aula de hoje tem aqui na documentação do próprio Laravel, na versão 7 aqui, nessa parte de Authentication, que é a parte que trata de autenticação. Aqui tem muito mais informação do que eu vou passar, sempre consultem a documentação. Então, meu site está rodando normalmente, vamos voltar para ver qual é o próximo passo. O próximo passo seria configurar o acesso ao banco de dados no arquivo env. Então vamos lá no VS Code, vamos abrir o arquivo .env e vamos configurar aqui um acesso básico ao nosso banco de dados. Então eu vou, sei lá, vou chamar o banco de dados de projeto, o usuário e a senha, vou deixar o root mesmo sem senha, que é o que eu tenho aqui no meu computador, mas se lembrem que num projeto, quando você vai colocar em produção, nunca se deve utilizar o usuário root. É sempre interessante criar um usuário específico para o projeto. Mas aqui, para fins didáticos, para a gente não perder tempo com isso, eu vou deixar assim mesmo. Então, vamos lá no meu próximo passo, é criar o banco de dados do projeto. Então, eu vou no meu PHP Admin, que no caso você usa a ferramenta que você quiser, e vou criar o banco de dados que eu vou usar nessa aplicação. Então, vou criar aqui um banco de dados chamado projeto, que foi o nome que eu configurei lá no VS Code para acesso. Então, está criado aqui o banco de dados, então basta isso, que o resto, a parte de criar tabelas, inserir dados, nós vamos utilizar o próprio Laravel para isso, com as migrations e com as seeds. Então vamos voltar, próximo passo é rodar as migrations. Então vamos voltar aqui no
no VS Code, no nosso projeto. O projeto padrão novo do Laravel, ele vem já com algumas migrations e tem essa parte de usuário. Ele vem aqui com a migration de criar tabelas de usuário. Nós vamos rodar essas migrations. Ele cria basicamente esses campos aqui, o que é importante, o nome, o e-mail e a senha. Então, vamos rodar. Eu vou deixar rodando aqui o site, vou abrir outra aba. Não, vou usar aqui, deixa eu parar de rodar. Tá? Vou rodar as migrations. PHP Artisan Migrate. Então, ele vai rodar as minhas migrações no banco de dados. Como é que eu sei se funcionou certinho? Eu vou lá no banco de dados e olho se está tudo ok. Aqui o projeto criou aqui essas tabelas e, por enquanto, só. Eu não tenho a tabela aqui de usuários, está vazia. Então, a tabela minha de usuários está vazia. Vamos ver o próximo passo. Para eu poder demonstrar para vocês a autenticação de um usuário, eu tenho que ter esse usuário já cadastrado no meu banco de dados. Só que eu não vou cadastrar aqui diretamente na mão, por quê? Porque minha senha ela precisa estar criptografada. Então eu vou usar os seeds do próprio Laravel para poder criar esse usuário, ou quantos usuários eu quiser, no banco de dados para eu poder mostrar depois os próximos passos para vocês. Então vamos lá criar um seed. Vamos voltar no terminal. Comando php artisan make seeder. Aqui o nome do seeder é o nome que eu quiser. Então eu vou usar padrão que já estava lá na documentação em inglês mesmo. User seeder. Então dei enter. Ele deu a mensagem que criou o seeder automaticamente. Eu vou lá verificar no meu código. Os seeders eles ficam aqui na pasta database seeds. Aqui o que a gente acabou de criar, que é o user seed. Eu vou abrir ele. Então, estou com o meu user seed aqui. Eu vou agora configurar o que é que eu quero que esse seeder faça, que é inserir, no meu caso, um usuário no banco de dados é o suficiente para mim. Então, vamos lá. Eu vou importar aqui a biblioteca hash para poder fazer a criptografia. Então, vamos lá. Illuminate suporte barra password barra hash. Essa é a biblioteca do Laravel que permite eu fazer criptografia de dados. E vou importar também o modelo do usuário, que o projeto Laravel ele já vem com o padrão com um model aqui de usuário. Então a gente vai usar ele. Então vou importar use app barra user. Então, importei o que eu preciso e vou colocar aqui dentro do meu método run o que eu quero que faça quando rodar essa minha classe de seed. Então é basicamente criar um usuário, é a única coisa que eu quero aqui. Você pode colocar o que você quiser. Então user recebe new user. Vou colocar um nome para o meu usuário. Como é que eu sei os campos que tem na tabela nesse meu modelo usuário? Eu sei pelas migrations tem os campos. Então vamos colocar agora um e-mail. O e-mail é o campo por padrão que o Laravel utiliza para poder fazer o login.
Você pode mudar se quiser, tem lá na documentação explicando, mas eu acho que hoje em dia, na maioria dos casos, tem se usado e-mail mesmo como para poder fazer login. E o password, que é a senha. Aí aqui precisa estar criptografado, então nós vamos usar a classe hashMake, que é o método dessa classe que faz a configuração da criptografia de alguma informação. Então eu vou colocar aqui a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, por motivos didáticos, e user save para poder salvar esse usuário no banco de dados. Eu esqueci o certinho. Aí ele vai salvar esse usuário no banco de dados. Pessoal, em produção é interessante que depois você apague isso aqui para não ficar aparecendo a senha, o usuário assim que foi introduzida inicialmente. Então vamos lá, vamos agora falar que quando eu mandar o comando seed do Laravel, ele vai executar essa classe. Então eu venho aqui na database feeder e dentro do run dela eu falo, olha, toda vez que mandar dar o seed, vem cá e executa essa classe aqui. Se eu tivesse outros seeders, eu colocaria outros comandos desse aqui embaixo. Mas aqui basicamente ele já vem preparado para o user seed, então basta eu descomentar. Então salvei aqui e vou agora rodar o feed para ele fazer o feed no meu banco de dados. Então volto para o terminal, php artisan db feed. Aí ele foi lá e fez o feed no banco de dados. Vamos verificar. Então, na minha tabela users, agora eu tenho aquele usuário que eu coloquei. Eu estou com a senha aqui criptografada. Ele usa a Bcrypt, se não me engano, que é a forma hoje em dia mais utilizada de criptografia. Então, vamos ver o próximo passo. Configurar o módulo de autenticação no Laravel. Então, o que eu fiz antes foi só criar a infraestrutura básica para poder colocar o módulo de autenticação do Laravel. Agora, para poder configurar esse módulo, eu tenho que colocar os comandos lá no terminal. Tudo isso tem lá na documentação também, pessoal. Então vamos lá. Hoje em dia, acho que a partir do Laravel 6, essa parte de autenticação ele foi tirado do projeto básico do Laravel, ele é como se fosse um projeto complementar à parte. Então você tem que instalar esse módulo. Então composer require Laravel /UI. Então dá enter aí, vai demorar um pouquinho também. Demora, vai tomar outro cafezinho, tomar água e volta. Às vezes ele fica ali paradinho, mas pode esperar que ele vai funcionar. Se não der um erro, ele funcionou. Daqui a pouco a gente volta com ele já terminado. Então, está aqui de volta, ele já terminou aquele comando e vamos utilizar agora o próximo comando para continuar a configuração do módulo de autenticação. Então, php artisan y view --- auth. Ele está usando o padrão Laravel utiliza o view para gerar a interface de autenticação dele. Então vamos lá, enter. Ele já gerou tudo que tinha que ter gerado. Então, se a gente for lá voltar lá no VS Code, e vai ver algumas alterações. Por exemplo, aqui em Resources, Views, ele acrescentou essa view aqui, Home, que não tinha.
e essas duas pastas de layouts e de auth, que são pedaços da view específicas para essa parte de autenticação. Ele também acrescentou alguns controllers, então vamos aqui na pasta de controllers, acrescentou esse home controller, que é o controlador principal, como se fosse do dashboard, que vai ser a página inicial, e acrescentou alguns controllers aqui dentro da pasta auth, que são controllers específicos para cada atividadezinha dentro do processo de autenticação. Tem para o controle de login, de esquecer a senha, de confirmar a senha, de registro, de resetar a senha, de verificação. Então, lá na documentação tem explicando direitinho o que cada um faz. Você não precisa usar os que não quiser, depois, caso você não for utilizar, você pode até apagar. E outra coisa que ele fez aqui foi nas rotas, no arquivo de rotas, ele adicionou aqui essas rotas. São as rotas do processo de autorização, de autenticação, quer dizer, e aqui a rota principal para o controlador home. Então vamos lá ver como é que está isso no próprio sistema. Então vou rodar de novo o meu projeto. Então vamos lá, php artisan serve, está rodando lá, vamos acessar. Aqui, deu refresh. O que apareceu aqui na página inicial? Apareceu as opções de login e de registro. O de registro, ele vai trazer para uma página de registro, só que vocês estão vendo aqui que ele não está formatado, mas é assim mesmo. Aqui é mesmo só a parte da funcionalidade, está funcional. Se você for permitir que o usuário faça registro sozinho aberto, senão depois tem como tirar isso aqui. E a parte de login, ele está com a página de login, já está funcionando, eu já consigo fazer o login. Então, por exemplo, qual foi o e-mail do usuário que eu cadastrei foi esse, né, luciana@example.com, e o password foi 123456. Se eu mandar o login, ele vai fazer login para minha página home. Então, todas essas páginas estão lá dentro das views e tudo. Você pode pegar, mexer na aparência, no layout, fazer como você quiser. Os arquivos estão lá. Então, quem não for querer utilizar o do Laravel, é possível você fazer o seu próprio, ou utilizar o do Laravel. Só que o do Laravel está sem essa configuração. Então, eu vou aqui dar um logout. Eu quero usar o padrãozinho bonitinho que vinha do Laravel antes. Então, seria esse o próximo passo. Ele é opcional, é só se você quer utilizar a parte visual que tinha antes do Laravel. Vou ver como é que ficava. Então, o passo 7 é configurar a aparência. Ele é opcional porque já está tudo funcional agora. Para você fazer essa parte 7 de configurar a aparência, você tem que ter instalado na sua máquina o npm, que é o gerenciador de pacote do Node, que ele usa essa parte. Então, caso você não tenha o npm instalado, basta procurar Node.js no Google, vai vir para essa página e instalar aqui essa versão LTS, que é a recomendada. Você faz o download, next, 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 instalou, aí você já vai ter o npm na sua máquina instalado. Então, a partir do momento que você tem um npm na sua máquina, você pode ir lá no terminal. Vamos fechar aqui a execução. Você vai lá no terminal, dá npm install. Aí ele vai fazer o processo aí para poder instalar. Aí, a parte de aparência da autenticação do Laravel. Vamos esperar um pouquinho. Pronto, está instalado e vamos ao segundo comando, npm run dev, para ele terminar as últimas configurações.
Esperar um pouquinho, que ele está publicando lá os arquivos. Pessoal, só lembrando que eu não tirei isso da minha cabeça, tem tudo na documentação. Só estou simplificando e passando aqui para vocês. Então, na teoria agora estaria também com a parte de aparência configurada. Então vamos rodar de novo o site. Opa, cliquei errado. Então vamos voltar lá, vou dar F5. Aqui o login agora está com a configuração de aparência, que foi esse último pedaço que a gente fez. Então não está aquela paginazinha feia mais, o de registro também. Então vamos lá, login 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí ele vem para essa página aqui de que você está logado. E aqui tem a opção de logout. Então essa parte era opcional, você poderia usar se quisesse. No caso você queira retirar essa opção de registro, de ficar aberto aqui para qualquer um acessar o registro, basta você ir lá nas rotas e aqui dentro do Auth Routes você colocar a seguinte configuração: register false. Salvei. Vamos voltar lá na página, dei um reload aqui. Salvei, tá salvo. Vou fechar aqui e rodar de novo. Vou lá no reload. Aí escrevi alguma coisa errada. Tá escrito errado aqui, é register. Vamos lá. Pronto, ele tirou a opção de registro ficar aberta. Aí você pode fazer o registro no seu sistema, você mesmo cria uma página e gera os usuários para salvar lá no banco de dados de user. O resto todo vai estar funcional. Então vamos lá para o próximo passo. Como é que faço para pegar? Agora eu já tenho minha autenticação funcionando. Como é que eu faço para pegar alguma informação do usuário autenticado? Então vamos lá no código. Vamos no controller. Vamos só demonstrar aqui como exemplo, aqui dentro do controller. Esse home controller é o controlador que está sendo chamado. Assim que ele faz o login, ele chama esse controlador e retorna essa view aqui. Em vez de mostrar a view, vamos fazer um exemplo aqui de eu pegar a informação de qual é o usuário que está autenticado. Por exemplo, eu tenho que importar primeiro, importar a minha classe de autenticação que retorna essas informações, que é a classe auth. Então ela fica illuminate, illuminate auth. Então eu posso colocar aqui, user recebe auth user, tá? Eu vou dar aqui um dd para imprimir o objeto user aqui. Ele é um objeto, bora lá ver como é que ficou. Dá o login. Até importei errado, o import aqui é illuminate barra suporte barra facade barra auth.
Aqui ele imprimiu o DB, ele imprime o meu objeto user, aqui o objeto do Eloquent, mas vamos dizer que eu quero o nome. Então, por exemplo, name, username. Aqui, Luciano, se eu quisesse user, e-mail. Lá. Então, se eu quiser, dentro da minha aplicação, por algum motivo, em algum lugar, pegar alguma informação específica do usuário autenticado, importo a biblioteca auth e chamo o método user. E uso esse meu objeto aqui, pega a informação que eu quiser para fazer alguma coisa. Além de pegar dessa forma, eu tenho a possibilidade, se eu preciso só do ID, eu posso fazer ou colocar dessa forma aqui e colocar user ID, ou tem uma forma mais rápida, ainda mais fácil, se eu precisar do ID do usuário. Por exemplo, user ID. Eu posso colocar aqui, chamar o método ID, que já está pronto lá na minha classe auth, que ela me retorna o meu ID do usuário autenticado. Perder aqui. Ali, vamos lá. Que é o único usuário que eu tenho, o ID dele é 1. Então, se em algum lugar eu precisar pegar o usuário, eu posso usar o auth user, ou se eu precisar só do ID, eu posso ir mais diretamente chamar o auth ID. Ok? Próximo passo. É comum também eu precisar checar se um usuário está autenticado por algum motivo dentro da minha aplicação. Como é que eu faço isso? Eu utilizo também aquela minha classe auth. Então, se por algum motivo eu quero checar que o usuário está autenticado, eu posso fazer assim: if auth check. O auth check, ele checa se o usuário está autenticado, retorna true ou false. Aí eu posso colocar aqui, sei lá. Aí você vai fazer o que você precisa fazer no seu sistema. Aqui eu vou exibir só uma mensagem: autenticado, else, else, não autenticado, por exemplo. Aí se eu for lá e rodar, ele está aqui, ele vai escrever autenticado, né? Porque eu sei que eu estou com o usuário autenticado. Então, se por algum motivo dentro do seu sistema você precisar autenticar, verificar se o usuário está autenticado, você pode usar o auth check. Só que essa normalmente não é a forma feita na maioria dos casos. Normalmente, quando você quer verificar se um usuário está autenticado ou não, você usa os middlewares, que é justamente o próximo passo. Como é que eu faço para proteger o acesso a uma rota ou a um controlador só para usuários autenticados? Aí a gente utiliza o que a gente chama de um middleware. Vamos lá. Então, vamos no meu arquivo de rotas. Se eu quiser proteger uma rota específica da minha aplicação, por exemplo, route get, sei lá, eu tenho uma rota qualquer, rota protegida. Essa rota, ela chama algum controlador, de algum método lá dentro do controlador, aqui que a gente já está acostumado. E agora eu quero falar, olha, eu só pode acessar essa rota quem está autenticado. Quem não está autenticado no sistema não pode acessar essa rota. Eu uso um
middleware específico pronto do próprio Laravel. Então, middleware, esse middleware se chama auth. Então, eu coloco isso aqui, middleware auth, estou dizendo, já vem configurado no próprio Laravel, eu estou dizendo, olha, se alguém tentar acessar essa rota aqui, ele vai verificar se é um usuário que já está logado no sistema. Se for um usuário que já está logado no sistema, ele deixa acessar a rota normalmente. Se não for, ele vai redirecionar essa pessoa para a página de login. Então, esse middleware faz essa verificação para a gente não precisa ficar fazendo aquele auth check. Então, já vem facilidade do próprio Laravel. Aí você pode colocar isso em todas as rotas que você quiser proteger, você coloca esse middleware. Aí você me pergunta, mas no meu home controller não está com esse middleware, ele está com proteção de acesso lá também. Então você pode fazer essa proteção tanto para cada rota específica, ou se você quiser, você pode proteger um controlador inteiro. Como é que eu faço? Basta, igual aqui no Home Controller, quando eu quero proteger qualquer rota que está vinculada a esse controlador, eu crio um construtor para o meu controlador e coloco this middleware e o middleware auth. Aí nesse caso aqui, qualquer rota que estiver vinculada a esse controlador vai fazer essa verificação do middleware. Se a pessoa estiver autenticada, ela deixa a pessoa acessar, senão ela redireciona automaticamente para a página de login. Então, pessoal, esse é o uso básico de autenticação do Laravel Stack, utilizando as próprias funcionalidades que tem no Laravel. Se você precisa de mais alguma customização, alguma coisa específica, eu recomendo você ir mesmo aqui na documentação que tem aqui explicando vários casos, quando você quer mudar as rotas padrões, algumas coisas assim. Ok? Espero que tenha sido útil. Até mais.